Mas voltando ao Carl Sagan e as dimensões. Quando então eu digo que o espaço-tempo é quadridimensional, x, y, z, t, não há problema nenhum. O problema é que quando o Carl Sagan, para quem assistiu o videozinho do Carl Sagan explicando a quarta dimensão, quem não assistiu, assista como tarefa. Quando o Carl Sagan nos convida a filosofar sobre uma ideia de um outro sujeito de tempos atrás, de que existiria um mundo plano, existiria a planolândia, um mundo onde só existe comprimento e espessura, ou só comprimento e largura, onde não existe espessura. Quando ele nos convida a imaginar uma entidade com volume, conhecendo a planolândia, e mostra os habitantes desse mundo plano interagindo com o habitante do espaço tridimensional, como se ele fosse um alienígena. E aí ele convida então a gente a imaginar que deve existir a quarta, a quinta, a sexta dimensão. Mas quando ele diz a quarta, quinta, sexta dimensão, ele não está falando de dimensão temporal. Ele está falando de x, y, z e uma outra dimensão física, que é perpendicular às três primeiras. E que não é uma das três. Nesse momento, sinceramente, ou o meu cérebro é muito limitado, ou eu acho uma falácia essa situação. Por quê? Porque, na verdade, meus caros, como nós falamos no começo da aula, a ideia de reta, a ideia de plano é humana. Na prática, mesmo essa régua bem fininha que eu tenho aqui, ó, bem fininha, ela não é um plano, ela me dá a ideia de plano, que eu até posso dobrar a ideia de plano, ó. Mas ela tem espessura. Os átomos, que são as coisas que compõem o nosso mundo, são entidades volumétricas. A própria radiação eletromagnética, embora ela interaja pontualmente, de maneira aparentemente pontual, ela se propaga no espaço que é tridimensional. Portanto, meus caros, não sou só eu que me considero um leigo em física, que digo, mas alguns professores pós-doutores em física da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu tive o prazer de estudar pelo menos uma parte da minha vida, eu uma vez desesperado para tentar entender por que na teoria das cordas tem 10 dimensões, ou às vezes mais, 20 dimensões, na verdade é que as equações que descrevem essas cordas relativísticas possuem 10 variáveis, possuem 20 variáveis matemáticas, que nós podemos interpretar como dimensões físicas. Mas existem pessoas, como eu estava dizendo, que são muito mais conhecedoras de física do que eu, e não aceitam essas dimensões físicas extras, além do x, y, z cartesiano, certo? Eu vou te confessar que isso me dá até um alívio, de saber que pessoas com uma mente muito mais privilegiada, muito mais talhada do que a minha, entendem que a ideia de René Descartes de usar 3 eixos x, y, z é suficientemente boa para localizar um ponto no espaço. Claro que para saber quando um evento vai ocorrer nesse ponto, eu preciso do reloginho regulado de acordo com o que o Einstein disse, certo? Mas quando a gente vai falar de dimensões extras, talvez elas estejam sendo necessárias porque ainda não descobrimos um modelo matemático ideal para descrever a realidade. E espero que uma das centenas de pessoas que me assistem possa, depois de estudar toda a nossa física básica e avançar por curso superior, depois de se encantar com a física, seja gravitacional, seja dos corpos celestes, seja do mundo subatômico, faça seu mestrado, doutorado, se necessário vá fazer um doutorado sanduíche fora do país, e aí sim, depois de às vezes décadas de esforço, conseguir de repente nos brindar com uma teoria nova, com uma ideia inovadora, talvez até com uma matemática inovadora que possa descrever a natureza de forma mais brilhante e nos traga cada vez mais desenvolvimento tecnológico, científico que a gente tanto precisa para a gente desfazer os erros que o ser humano tem feito, né, meus queridos?